Olá, pessoal! Como vocês estão? Eu andava afastada das redes sociais, imersa em estudos e em pesquisas. Para quem não me conhece, aqui é a Paula. Eu sou psicanalista, membro do Conselho Brasileiro de Psicanálise Clínica, formanda em bacharelado de psicanálise pelo Polo Internacional Uninter, dando continuidade aos estudos de psicanálise junto ao Instituto ESP. Sou terapeuta de medicina chinesa, formada pela Escola Chantala de Porto Alegre, um curso presencial de 3.600 horas. Também sou aromatóloga, formada pelo Instituto Brasileiro de Aromatologia Clínica, e sou escritora. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre Freud. Freud, que é o pai da psicanálise. Freud, ele nasceu em 6 de maio de 1856. Ele era judeu. Ele nasceu numa região onde hoje seria a República Tcheca. Eu vou falar um pouquinho dele, vou ler inclusive um trechinho do que está aqui no tomo 20 das obras completas dele. Mas antes de ler, deixa eu falar para vocês. Eu admiro muito essa personalidade de Freud, essa resiliência, essa capacidade investigativa, essa coragem de se impor num meio tão machista, nós vamos falar sobre isso depois. Vamos aqui, eu quero falar um pouquinho sobre o que aconteceu com ele quando ele era criança. Quando ele era criança, ele estava passeando com o pai dele e viu uma cena que impactou muito. Ele viu uma pessoa chegar e dar um tapa no chapéu que o pai dele trazia. Esse chapéu então cai e o pai do Freud, ele tem essa atitude. Ele vai para o meio da rua, pega o chapéu, coloca o chapéu de volta na cabeça e continua seguindo o seu trajeto. Freud ele olha para aquilo e pensa assim, ó, eu nunca vou permitir que ninguém me trate dessa forma. Então, quando ele entra na faculdade, olha só o que ele escreve, tá? Tomo 20, página 16. Quando, em 1873, ingressei na universidade, experimentei desapontamentos consideráveis. Antes de tudo, verifiquei que se esperava que eu me sentisse inferior e estranho porque era judeu. Recusei-me de maneira absoluta a fazer a primeira dessas coisas, se sentir inferior. Jamais fui capaz de compreender por que devo sentir-me envergonhado da minha ascendência, ou como as pessoas começam a dizer, da minha, entre aspas, raça. E aí ele fala da exclusão, ele usa essa palavra, exclusão, ele se sentiu excluído. Então, aí, para o pessoal que está nas faculdades, principalmente para quem está fazendo licenciatura, nós estamos trabalhando muito com a questão de como trabalhar a inclusão social. Então, vocês vejam que Freud passou por isso lá em 1873. Aí, lá na página 18, ele fala assim: tornei-me tão atuante no Instituto de Anatomia Cerebral quanto ou havia sido na de Fisiologia. Então, Freud, ele era médico. Ele iniciou com fisiologia e depois foi para a área da neurologia, né? Então, ele nasce, as pesquisas nele nascem nesse meio hospitalar, médico hospitalar, tá? Ele trabalhou então no hospital de Salpêtrière junto com Charcot. E eles vinham então estudando as pacientes histéricas. Essas pacientes elas vinham com alguns sintomas, então cegueira, afasia, perda de voz, eh, alguns sintomas como paralisias, às vezes paralisia só de um lado do corpo, outra esqueceu como falar a língua materna. Então,
uma série de doenças nervosas, então uma série de sintomas que essa pesquisa e esse olhar médico, esse tratamento médico, estavam voltados para o biológico, para o bioquímico, e o que estava acontecendo, o que estava intrigando os médicos, é que havia uma total falta de explicação orgânica, dessa causalidade orgânica. Esse olhar que estava sendo dado para essas pacientes era um olhar como se hoje como quase que como se fosse o traumatologista hoje buscando um osso quebrado. Então, não existe nada quebrado nessa pessoa. Como que ela está sentindo isso? Não existe explicação de causalidade orgânica para essas pacientes. Então, elas começaram a ser vistas como mentirosas, estão mentindo. Então, a psicanálise ela já nasce dessa falta, essa falta de compreensão desse meio médico, do que estava acontecendo, qual era a causalidade dessas doenças ditas nervosas. Eh, Tinha um olhar, essa nomenclatura, né? Pacientes histéricas, esse histeria vem de útero. Então, só mulheres podiam ser histéricas naquela época, porque era um problema do útero. O que que acontece então? O Freud, ele vai olhar para essas pacientes e, graças a essa incompreensão médica, esse incômodo dentro do meio médico, em meio ao meio médico, Freud ele olha para essas pacientes e diz assim: só um pouquinho, e se nós conversarmos com elas? E se nós perguntarmos para essas pacientes o que que elas estão sentindo? Então, Freud começa a se aproximar delas e perguntar o que que elas estão sentindo, começa a conversar com elas. E ele tem uma sacada, ele olha e pensa assim, ó, só um pouquinho. Todos nós vivemos no meio social, vivemos no entorno, aquilo que nós vivemos e o meio onde nós vivemos, ele tem impacto sobre nós. O que está acontecendo? Quem são essas pacientes histéricas? Então ele olha para elas e eles veem que espera-se algo delas. Elas não podiam rir alto, né? Elas estavam vivendo numa sociedade onde elas não podiam rir alto, porque senão elas iriam ser consideradas mulheres da vida. Então, por aí ele começa a perceber que elas estavam numa sociedade machista, materialistas, que estavam impedindo elas de serem espontâneas. Tinha uma espontaneidade ali que estava sendo perdida. E aí ele começa a fazer uma série de investigações. Ele vai trazer essa descoberta, vai descobrir então nessas conversas com essas pacientes que existem, que todos nós, olha só o que que ele saca, todos nós somos seres cindidos, quebrados. Nós achamos que somos governados pela consciência, mas existe um inconsciente. E esse inconsciente, ele vem ali, esse inconsciente, ele se interpõe. Esse inconsciente, ele faz interrupções na nossa consciente das formas mais incômodas possíveis, como no caso das pacientes histéricas. Então, a psicanálise, ele vem revelar aquilo que se esconde do quê? Da nossa consciência. Ele vai trazer à tona aquilo que não é dito. É isso que nós fazemos dentro da psicanálise. Nós trazemos esse inconsciente à tona. Então, a psicanálise, ele começa, então, de uma busca dos fenômenos do inconsciente, que são os xistes, os atos falhos, os sonhos. Por exemplo, para ficar claro, tá? Eu tenho um compromisso. Então, para chegar nesse lugar onde eu tenho um compromisso, eu pego o meu carro e vou me deslocar para esse compromisso. E de repente eu me pego fazendo um caminho que eu não estava prestando atenção. Só um pouquinho, como é que eu peguei esse caminho? Esse caminho não vai me levar ao meu compromisso. Por que que eu peguei esse caminho? É o inconsciente que está ali atuando e sendo mais forte que a minha consciência. Então, é nesses fenômenos que o inconsciente vai se revelando e Freud vai estudando e vai trazendo essas informações para nós. Por exemplo, eu tenho um compromisso e vou pegar o carro, mas cadê a chave?
eu não sei onde eu coloquei a chave. Então, o inconsciente está ali me sabotando, né? Eu usei a palavra sabotagem, mas não é isso. O inconsciente está ali atuando, né? Quem olha de fora pode dizer, essa pessoa está se sabotando, mas é o inconsciente que está ali atuando. Nos sonhos também o inconsciente está ali. Então, Freud começa a ver todas essas formas de atuação do inconsciente e trazer, então, para a sua investigação. A psicanálise, ela inaugura com um livro que é a Interpretação de Sonhos, mas para vocês terem uma ideia, quanta resistência houve para esses achados, essas descobertas, que nos 6 primeiros anos de onde esse livro ele veio a ser publicado, somente 351 cópias foram vendidas, né? Então, assim, muita resistência. Que acontece com Freud, tá? Eu acabei de falar que ele era judeu, né? Quando os nazistas invadem Viena, a princesa Maria Bonaparte, que era amiga de Freud e havia sido, inclusive, analisada por Freud, ela teve que levar alguns livros, alguns manuscritos. Olha só, na época não era como hoje, que nós temos cópias salvas. Não, era aquele manuscrito que, se fosse queimado, como de fato muita coisa foi queimada, iria se perder essas obras. As obras completas de Freud, contando com o índice, tem 24 tomos. Então, vocês imaginem uma obra e uma pesquisa de uma vida inteira sendo queimada. Então, Maria Bonaparte, ela leva uma parte desses manuscritos com ela para Londres e depois ela ajuda eles, essa família, né, do Freud, a sair de Viena e ir para Londres, onde ele vem a se instalar. 2 filhos de Freud foram presos pela Gestapo, inclusive a Ana Freud, que é a filha que vem dar seguimento àquilo que Freud inicia, ela acaba sendo presa pela Gestapo, depois são soltos, acabam indo para Londres. Freud tem parte da família perdida em campos de concentração. Ele vem a falecer em 23 de setembro de 1939, aos 83 anos, o câncer de laringe. Então, vocês vejam que é uma história de resiliência, é uma história de pioneirismo, é uma história de alguém que precisou ter muita coragem para falar sobre o que ele veio descobrir, porque a ciência ela estava buscando mais do que nunca essa separação da igreja, essa separação da teologia. Ela vinha buscando essa essa independência, essa característica matemática, essa característica tão comprovável através de fenômenos materiais. Como nós vamos metrificar o ser humano? Olha só, nós somos seres subjetivos, nós temos subjetividade, nós temos emoções. Como é que nós vamos metrificar e comprovar metrificadamente, matematizar as emoções, eh, a energia psíquica? Vocês vejam eh, como é difícil isso. Deve haver outra forma de nós comprovarmos essas realidades subjetivas. Então, Freud teve que lidar com isso lá na sua época. A psicanálise, durante toda a vida da psicanálise, ela está lidando com isso. Continuamos lidando com isso, porque a ciência ela continua em busca dessa comprovação que tem que ser matematizável, que tem que ser metrificável, que tem que ser replicável laboratorialmente. E nós não somos apenas isso. Nós temos uma subjetividade, nós temos emoções, nós temos o inconsciente. Então, Freud teve que ter muita força para conseguir
sobreviver nesse meio médico, se impor nesse meio médico, nesse meio científico, como um médico neurologista cientista que foi, judeu, passando pelas duas guerras, perdendo família, tendo que se impor, passando por exclusão. No próximo vídeo, eu já deixo o convite aqui para vocês, no próximo vídeo eu vou falar sobre algumas descobertas científicas e alguns momentos científicos que levaram o título de Revolução Copernicana, em homenagem a Copérnico. E eu vou voltar a falar sobre Freud no próximo vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para ser notificado quando para receber, né, a notificação quando sair novos materiais, novos vídeos, tá? Convidem os amigos e as amigas para virem assistir o próximo vídeo, vai ser bem interessante, porque eu vou falar sobre momentos históricos e descobertas históricas que são divisoras de água na nossa forma de sentir. Vocês veem que aquilo que Jung veio trazer, opa, desculpa, aquilo que Freud veio trazer, vou falar de Jung também lá para frente. Aquilo que Freud veio fazer é incômodo. Como assim? Eu pensei que eu fosse dona de mim. Freud vem dizer não. Você não é tão dono de si como você gostaria. Então, ah, houve um choque quando ele trouxe essa descoberta. Houve um incômodo. Isso é incômodo, não é legal de a gente ouvir isso. Então, ele teve que lutar com todas essas resistências. Eu vou dar continuidade para isso, então, no próximo vídeo. Eu agradeço quem me seguiu até aqui. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Um abraço.